Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira, livres para servir. Todos nós temos da parte de Deus liberdade para aceitá-lo ou não. A história que acontece com o povo de Israel, e especificamente aqui no último capítulo do livro de Josué, é uma evidência clara disso. Sabe, irmãos, quando Deus criou nossos primeiros pais, ele disse assim, olha, toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comereis, certamente vai morrer. Mas a expressão livremente quer dizer, você tem a liberdade de comer ou não comer. Eu estou lhe dando, inclusive, até a liberdade para comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que Deus fez isso? Irmãos, o amor envolve liberdade, envolve escolha, envolve decisão. O amor nunca é imposto, nunca é feito de forma exigente. Olha, eu exijo que você me ama. Eu não posso exigir isso do meu filho, eu não posso exigir isso da minha esposa, eu não posso exigir isso das minhas irmãs, eu não posso exigir nada deles. E eu, pecador como sou, muito menos. Mas imagina Deus. Pense somente uma coisa. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é o único que conhece todas as coisas e que pode realizar todas as coisas. Mas tem uma coisa, irmãos, que Deus nunca vai fazer, é intervir na sua escolha. Ele pode orientar, aconselhar, advertir, persuadir, mas tomar uma decisão no nosso lugar, ele nunca vai fazer. Deus, embora seja todo-poderoso, ele deixou ser resistido por nós. Ele deixou com que nossas escolhas possam, de fato, não querer aceitá-lo. Mas isso ele fez porque ele nos ama. Alguns falam assim, era bom que Deus não tivesse colocado o livre-arbítrio. Se Deus não tivesse dado a nós a liberdade, como, pois, iríamos amá-lo voluntariamente? Como, pois, poderíamos escolher? A escolha, que é uma decisão, ela está enraizada dentro de uma, vamos dizer assim, de uma avaliação de condição. O que foi que Deus fez? Em que condição Deus me colocou? O que é que ele fez na minha vida? Então agora, eu reconhecendo o que ele fez, automaticamente não tenho como deixar de amá-lo. Esse era o ponto crucial aqui no livro, no final do livro de Josué. Ele fez isso com a convicção de que como era o povo no passado. Ou seja, o povo, ele tinha abandonado a Deus atrás, demonstraram que ia aceitar a Deus, que ia servir a Deus, que ia cumprir. Aí chega mais na frente, em Êxodo 32, eles relevam, ou seja, ignoram tudo aquilo que Deus fez. E agora eles levantam um bezerro de ouro para adorar. E o pior de tudo, dizer, esses foram os deuses que nos tirou do Egito. Olha só o que Deus fez e olha só como ele foi reconhecido. É diante disso que, por mais que o povo de Israel tenha feito uma grande profissão de fé e de serviço, Josué fala assim, olha, vocês não vão conseguir servir a Deus por conta natural. Isso não vai ser automático. Para vocês servirem a Deus, vocês têm que ter com ele um relacionamento. Eu achei interessante aqui um comentário do Cláudio Arantes, eu gosto muito dele, a didática dele é fantástica. Ele colocou aqui 5 pontos cruciais aqui no livro de Josué e nesse capítulo 24 sobre a lição de hoje. A primeira, o primeiro foco da lição de hoje é Josué reconhece e respeita o direito de escolha do povo. Fidelidade verdadeira só existe quando é fruto de escolha consciente, o que eu falei para vocês anteriormente. A graça não anula a responsabilidade da pessoa decidir por si mesma. A graça ela é concedida, mas sou eu que aceito, aceitá-la ou não. Número 2. A ideia central desse capítulo 24, e os versos 16 a 21 em especial, é Josué não responde com aplausos às demonstrações verbais do povo de Israel. Ele não aplaude, não simplesmente comemora, mas ele adverte. O que é que ele adverte? Ele diz que as decisões espirituais precisam ser feitas com clareza e consciência. Sabe o que é de fato servir ao Senhor? Tem noção do que você vai ter que deixar de fazer? Se você tiver consciência disso e buscar em Cristo um relacionamento, então vocês estão dispostos a servir a Deus verdadeiramente. Ponto número 3. O que a história passada ensina? Eu falei para vocês sobre o povo do passado, que era o antecessor desse povo que estava aqui. Josué os lembra da instabilidade da geração no Sinai. Josué acentua que servir a Deus com fidelidade não é fácil e nem automático. Deve haver intenção e empenho. Devemos entender bem as implicações positivas e negativas. Embora afete todos a decisão pessoal, servir tem a ver com relacionamento, o que eu falei para vocês também anteriormente. O 4 e o 5 diz assim, o ser humano é incapaz de servir a Deus plenamente ou por completo por sua própria condição.
Por isso, é necessário que a obediência nossa seja um fruto de uma intensidade da comunhão de fato que temos com Deus. E para fechar, a covardia espiritual de uma pessoa afeta a muitos. A maravilhosa graça de Deus. Isso aqui uma meditação matinal de Ellen White chamado Maravilhosa Graça. Cada membro do corpo de Cristo tem a sua responsabilidade pessoal no conflito espiritual. O exército de Cristo o exército de Cristo precisa de soldados fiéis e não apenas de líderes. Devemos ser assim também, servos fiéis, e não somente querer liderar, mas nos submeter. Esse foi o ponto crucial. Josué, irmãos, parecia que tinha uma noção do que ia acontecer com o povo de Israel quando ele fosse descansar o sono da morte. É tanto que o livro de Juízes você encontra ali o povo vivendo uma vida totalmente desordenada. Parece que todas as advertências que foi dada aqui no capítulo 24, eles então esqueceram. O meu apelo a você é: sirva a Deus com sinceridade, sirva a Deus com propriedade, sirva a Deus por completo. Não permita que nada comprometa a sua adoração com Deus. E saiba de uma coisa, você é livre para escolher a decisão, mas não será livre para decidir qual será a consequência, porque isso é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Mas que em Cristo façamos boas escolhas, escolhamos a Cristo acima de qualquer coisa, a fim de que a nossa fé e a nossa espiritualidade esteja convicta na esperança em Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela tua palavra, pelos conselhos e pelas tuas orientações. Ajuda-nos, ó Pai, a te servir com liberdade, mas com amor, com decisão racional, com a disposição de reconhecer que só o Senhor é o nosso Deus. Dá-nos esta bênção, perdoa nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, irmãos. Se esse vídeo foi interessante para você, por favor, curta ele, compartilhe, comente sobre alguma coisa que você achou interessante. Caso você queira fazer alguma objeção, coloca aqui no chat que eu vou ter toda a dedicação e respeito para lhe responder. Mas, ao assistir, por favor, só curta ele pelo menos, porque isso vai nos ajudar. E eu preciso fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo de fato tem uma relevância. Deus abençoe você, um ótimo dia e que ele lhe fortaleça até a volta de Jesus. Um bom dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.